Mateus capítulo 28, a partir do verso 11, Abra lá, por favor, as escrituras, mantenha aberta ou ligada, e vamos meditar em mais esse texto, escrito por Mateus. Nós estamos na reta final, meus amados. Hoje é o penúltimo dia que estamos em Mateus. Domingo que vem nós encerraremos o Evangelho de Mateus, pela graça de Deus. Mateus capítulo 28, eu quero fazer uma leitura dos versos de 11 a 15. Mateus 28, versos de 11 a 15. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: digam isto, os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez, Pai, fala o nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Estamos diante do texto sagrado e necessitamos de sabedoria para entendê-lo, Pai. Que nesse momento o Espírito Santo possa iluminar nossa mente para entender a revelação da Tua palavra e aplica, Senhor, as verdades das Escrituras na nossa mente e em nossos corações. E abençoa, Senhor, cada um que está aqui, cada um que está assistindo a Deus. Fale, Pai, poderosamente aos nossos corações. E livra-nos, ó Deus, do pecado que está destacado aqui nesse texto. Nós nos submetemos à Tua palavra e assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, Mateus capítulo 28. Se fosse para eu dar um tema a esse texto, eu daria o seguinte tema: a grande comissão do diabo. Porque do verso 11 ao 15 a gente vai ver a grande comissão do diabo. Você vai entender o porquê desse tema assustador. Mas do verso 16 ao 20 tem a grande comissão de Jesus, que veremos domingo que vem. Mas infelizmente, se existe uma grande comissão que Jesus deu aos apóstolos, também nesse mundo existe uma grande comissão que foi dada pelo diabo. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. Mas olha só, Mateus capítulo 28, ele é dividido em 3 grandes sessões. Por exemplo, do verso 1 ao 10 fala da ressurreição de Jesus, e nós falamos sobre isso, sobre a ressurreição de Jesus. Verso de 11 a 15, a grande comissão do diabo. E verso 16 a 20, a grande comissão de Jesus. Mas Mateus 28, ele pode ser denominado com o seguinte tema: a vitória do rei. Se Mateus 27 fala do sofrimento do rei, porque trata de crucificação e sepultamento, o capítulo 28 pode ser chamado de a vitória do rei, porque Jesus venceu a morte e ele ressuscitou. Agora, sabe o que é interessante? Esse relato do verso 11 ao 15, que fala da mentira que os judeus inventaram, só está registrado em Mateus. Vocês não irão encontrá-lo nem em Marcos, nem em Lucas e nem em João. Por quê? Porque Mateus, ele é um evangelho que ele foi escrito por um público-alvo. Mateus, ele foi um evangelho que foi escrito para fortalecer a fé dos judeus cristãos, judeus que estavam acreditando em Jesus. Mas Mateus também foi escrito para evangelizar os judeus
que ainda não reconhecia Jesus como Messias. Então o Evangelho de Mateus era uma cartilha de evangelismo para fortalecer judeus cristãos e para convencer os judeus incrédulos. E para mostrar a seguinte tese desse livro é o seguinte: olha, Jesus é o Messias. Ele é o Messias esperado e que foi muito bem expressado nas profecias do Antigo Testamento. Esse Jesus que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia é o nosso Messias. Então essa é a tese do livro. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Vamos caminhar juntos, eu quero explicar alguns detalhes desse texto. No verso 11 diz assim: e enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Precisamos entender o contexto, porque no verso 10, Jesus, ele deu a seguinte ordem para aquelas mulheres depois que ele ressuscitou. Lá no verso 10, ele fala assim para as mulheres: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Então, quando Jesus apareceu a essas mulheres com o corpo ressurreto, Jesus deu uma ordem: avisa os meus discípulos, vá lá e avisem eles que eu estarei lá na Galiléia. Então é interessante que no verso 11, quando fala que as mulheres foram para obedecer uma ordem de Jesus, os guardas que tinham desmaiado, eles foram correndo procurar a liderança religiosa de Israel. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado, e eles foram dar a notícia para os líderes religiosos. Você sabe o que é interessante? Na verdade, quando nós examinamos os textos sobre a ressurreição de Jesus, os primeiros que foram impactados com a ressurreição de Jesus foram os guardas, foram os soldados. Lembre-se que na narrativa de Mateus, a pedra foi removida e Mateus fala que um anjo apareceu. E a resplandência deles foram tão grandes que diz que os guardas desmaiaram, ficaram como mortos, ficaram deitados no chão, desmaiados. Então, de alguma maneira, eles viram aquela glória angelical e ali eles caíram no chão. A questão foi o seguinte: enquanto as mulheres foram dar a notícia aos discípulos que Jesus ressuscitou, os guardas também foram dar a notícia aos líderes religiosos da época de Jesus. Mas olha o verso 12, aí fala da reação deles. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Então lembre-se que Jesus, que esses homens, eles procuraram a liderança religiosa. Era o Sinédrio, era o Supremo Tribunal de Israel, o Sinédrio, os 70 homens ali. E também estavam os anciãos, que eram os líderes comunitários dos vilarejos de Israel. E quando eles narraram para os líderes que Jesus tinha ressuscitado, que o túmulo estava vazio, aí começou o suborno. Diz o texto aqui que eles deram grande soma de dinheiro. Literalmente eram moedas de prata. Eram as mesmas moedas que foram dadas também para Judas, em Mateus capítulo 26, verso 15. Então a questão é o seguinte: eles ouviram a notícia da boca dos soldados que Jesus tinha ressuscitado, que um anjo de maneira sobrenatural tinha removido aquela grande pedra. A maioria dos estudiosos, historiadores, diz que aquela pedra não pesava menos de 1 tonelada. Eles relatam esse milagre para os líderes, mas mesmo diante da incredulidade de todos eles, eles subornam os guardas. Como eu disse aqui no domingo passado, esse negócio de propina e suborno é uma coisa antiga, né? Pensa num vício antigo, suborno e propina. E é isso que o conselho fez. Os líderes se reuniram e deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha o verso 13 na sua Bíblia. E aí tem uma recomendação. E a recomendação é isso: digam isso. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. Olha que absurdo.
condenação. O absurdo, gente, é o seguinte: os guardas, se realmente eles os guardas romanos, eles eram soldados altamente treinados, E outra, eles não poderiam dormir em serviço, porque se eles dormissem em serviço e algo acontecesse fora das ordens que foram dadas, eles pagavam com a própria vida. Por exemplo, eu consultei um escritor do primeiro século, que escreveu uma obra chamada Satyricon, escrito por Petrônio. Ele narra um episódio em que soldados ficaram com medo porque corpos de crucificados foram retirados da cruz, e os soldados não viram, e eles estavam com medo de serem mortos por não ter visto os corpos serem arrancados das cruzes. Então o soldado romano, pela sua incompetência, quando não conseguia cumprir uma ordem, eles pagavam com a vida. Então essa ordem, essa recomendação era tão absurda, que essa foi a proposta. Ela fala o seguinte: que os discípulos vieram, roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo. Mas olha só, no verso 14 diz assim: e se isto chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Sabe o que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo aqui o seguinte: olha, não fique preocupado, porque se Pôncio Pilatos ficar sabendo, e ele vai ficar sabendo, nós vamos livrar vocês. Sabe o que eles estão falando aqui? De suborno. Não se preocupe, assim como eu molhei a mão de vocês, eu vou molhar a mão dele também. Não se preocupe, assim como eu dei uma propina para vocês inventarem uma mentira, e essa mentira tem que ser sustentada, porque é uma mentira financiada, nós também iremos subornar o governador. Então não se preocupe, vocês não serão penalizados. Nós daremos um jeitinho romano para resolver esse problema. Aqui também se trata de suborno, e os líderes religiosos prometeram dar cobertura aos soldados. Aí no verso 15 diz assim: os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Então os soldados, eles receberam o suborno e obedeceram os líderes religiosos. E quando Mateus ele finalizou o texto assim: e essa versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje, significa os dias de Mateus. Enquanto ele estava vivo, enquanto ele não foi martirizado, essa história que o corpo de Jesus foi raptado virou uma história popularizada pelos próprios judeus. E é tão interessante que tem uma nota histórica que no século II, um cristão chamado Justino Mártir, ele foi martirizado, ele escreveu uma obra que chama-se Diálogo com Trifon. Trifon, ele era um judeu, e diz nessa obra que Justino Mártir estava conversando com Trifon, e ele estava explicando para Trifon o seguinte: que no século II, vários judeus estavam andando em vários países, em vários lugares, levando essa mentira. Então no século II, vários judeus foram enviados em vários lugares para popularizar essa mentira. Essa mentira que, gente, que por incrível que pareça, tem alguns judeus ortodoxos em Israel que acreditam nessa teoria até hoje, que o corpo de Jesus foi raptado. Os discípulos vieram, roubaram o corpo de Jesus, os soldados dormiram e sumiram com o corpo de Jesus. Essa é uma das teorias defendidas por alguns judeus ortodoxos. Entretanto, Justino Mártir, no segundo século, ele teve que enfrentar, ele teve que defender a igreja diante dessa mentira que era tão popularizada. Então, amados, aqui nós destacamos nesse pequeno texto a incredulidade dos judeus, porque
porque eles ouviram dos soldados que Jesus tinha ressuscitado. A pedra foi removida, um anjo foi visto, mas mesmo assim eles se endureceram diante do fato. E o grande problema, com grande influência e malignidade, subornaram os soldados. Eles tinham tanto dinheiro, eles tinham tanto uma capacidade econômica para poder manobrar alguns fatos, influenciando esses soldados. E o problema, enfrentando uma baita fake news. Olha, Jesus não ressuscitou, é mentira. Foram seus discípulos que roubaram o corpo e sumiram com o corpo de Jesus. Isso é impossível, porque olha só, gente, na época do Império Romano, se os discípulos tivessem roubado o corpo de Jesus, eles seriam implacavelmente perseguidos. Porque lembre-se que o sepulcro de Jesus ele tinha se tornado pelo selo do governador um lugar do Estado, e ninguém poderia roubar, porque senão ia ter que se ver com o exército do Império Romano. E segundo, é a questão dos soldados, como eles seriam incapazes de não vigiar e de deixar discípulos, meros pescadores, a roubar o corpo de Jesus, sendo que eles eram altamente treinados para combater, para vigiar. Mas mesmo assim, quando a mentira ela é temperada com dinheiro, até os fatos mais verdadeiros são colocados como mentira. Infelizmente, essa questão existe até hoje. Pois bem, aplicação do texto. O que nós aprendemos com esse texto tão polêmico? Eu quero meditar com vocês sobre 3 lições. 3 lições que esse texto nos ensina e que vai nos esclarecer o que significa a grande comissão do diabo. O que o diabo tem a ver com essa história tão mentirosa, com esse fake news tão venenoso. Primeira lição, a comissão da mentira. A comissão da mentira é o seguinte: ali estavam líderes do povo, a liderança religiosa de Israel, que conhecia muito bem as escrituras do Antigo Testamento, que representava a fé judaica, e todos eles se juntaram para promover uma mentira. Ainda assim acontece hoje. Pessoas se levantam para mentir sobre a pessoa e a obra de Jesus. Isso é interessante. Quantas pessoas ainda hoje se levantam para mentir, para tentar tirar todo o crédito sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ainda hoje conspirações são levantadas, livros são escritos, filmes são demonstrados para mostrar o seguinte: olha, Jesus é um engodo, Jesus é uma mentira, a sua missão foi uma mentira, a sua ressurreição foi um engodo, a sua crucificação foi um teatro. Ainda hoje pessoas se levantam para mentir sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ainda hoje organizações mentem tentando destruir a veracidade de Jesus. Ainda hoje. Você quer ver algumas mentiras que levantam sobre Jesus? Uma mentira que os judeus sempre usavam, e alguns usam ainda hoje, que Jesus não é o Messias. Essa é uma mentira, porque Jesus afirmou várias vezes que ele era o Messias, e nós acreditamos em suas afirmações. Mas existem algumas mentiras que são popularizadas. Por exemplo, que Jesus não é Deus. Jesus, ele não é o Deus que se encarnou, que deixou a eternidade, que entrou na nossa história, que se revestiu de pele e osso e que veio sofrer as nossas dores e veio habitar em nós. A Bíblia fala que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Aí alguns mentem dizendo assim: não, Jesus não era Deus. Jesus, ele era um anjo. No céu ele era um anjo e na terra ele era um homem, simplesmente um homem. Mentira. Jesus é Deus,
100% homem e 100% Deus. Duas naturezas que estão juntas ali na sua essência. A gente chama isso de união hipostática. As duas naturezas concentradas em Jesus. Alguns dizem que Jesus foi um simples profeta. Ele não foi o profeta, mas foi um entre tantos. Aqui está o problema, gente. Isso aqui é uma mentira tão grande. Jesus é um entre tantos. Então, quando a gente pega Jesus e coloca no mesmo nível de Maomé, Buda, Allan Kardec, Hare Krishna, e seja quem for, a gente está inventando uma mentira, porque Jesus, ele é superior a esses homens, muito mais, muito mais. E o ensinamento de Jesus não se compara com o ensinamento desses homens. É muito mais profundo, é muito mais significativo, é muito mais confrontador. E quando nós nivelamos Jesus a esses homens falíveis, nós mentimos, é uma mentira. É uma mentira. Por exemplo, quando muitas pessoas veem a vida de Jesus com as lentes da sociologia, da psicologia, e restringem Jesus às questões das demandas dessa vida, e só isso. Isso também se torna uma mentira. Os ensinamentos de Jesus vai muito além de questões sociológicas, psicológicas, vai muito além, e não dá para reduzir o Jesus a essas categorias humanas e filosóficas. Não dá. Então, a comissão da mentira, que inventou uma mentira sobre Cristo, ainda hoje está em vigência. Ainda hoje, pessoas se levantam para inventar uma mentira sobre Jesus. Aí, olha só o que Jesus fala, o que está por trás dos bastidores. Quem é que influencia as mentes tão criativas para poder rotular Jesus como uma mentira? Em João capítulo 8, verso 44, Jesus ele dá um embate com os fariseus. Aí Jesus ele fala algo muito duro, mas muito verdadeiro para os fariseus. Olha só o que Jesus fala para os fariseus em João 8, 44. Jesus ele se vira para os fariseus e fala assim: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olha que coisa terrível. É a primeira vez nos evangelhos que Jesus ele dá a paternidade ao diabo sobre alguma coisa. O diabo é pai da mentira, e ele se levanta sobre tudo aquilo que é a verdade de Deus. Tudo. Gente, isso aqui não é coincidência. As escrituras elas nos revelam que existem coisas que vai além dos nossos olhos físicos, que vai além. E o diabo, ele influencia as mentes mais brilhantes desse mundo para inventar uma mentira, para tirar o lugar que pertence a Jesus. Se não, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que pensa que é ingenuidade da minha parte, mas pensa comigo. Olha só como o diabo é sujo. Olha só como o diabo ele faz de tudo para distrair as pessoas. Olha só. Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso. Segundo o calendário judaico, ele nasceu entre março e abril. Porém, é uma data simbólica representando o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Tá ok? E a maioria dos cristãos comemora, mesmo sendo simbólico, essa data como a comemoração do nascimento do nosso Senhor. Aí eu pergunto para você, nessa data o mundo lembra de quem? Papai Noel, gente. Essa é a data que o mundo se distrai. O mundo secular não quer saber de nada, não quer saber de Jesus. Qual é a personagem que veio sufocar a imagem de Jesus?
Papai Noel. Então, quando uma mentira ela vem sufocar uma verdade, mesmo parecendo ingênua, atrás dos bastidores você nem sabe quem está agindo. Isso é coincidência? Páscoa. Na Páscoa nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor. O nosso Senhor ressuscitou. O mundo lembra de quem? O Coelhinho da Páscoa, que trazem ovos para mim. O mundo se distrai, o mundo secular, antibíblico, se distrai diante de um fato mais significativo, que é a ressurreição de Jesus. Mas as pessoas lembram de outras coisas. Você acha que é ingenuidade? A Bíblia fala que não. 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, o dia que Deus usou para que a igreja voltasse para as Escrituras. Somente a Bíblia, somente a graça, somente Jesus, somente a fé, somente a glória a Deus, um movimento espiritual, trazendo de novo a igreja que estava deformada a se reformar e entrar nos trilhos. Dia 31 de outubro, dia da Reforma Protestante, algo tão precioso para nós. O que o mundo lembra? Dia do Halloween, que vem sufocar, que vem substituir uma data muito mais preciosa para a gente. Gente, isso é ingenuidade? Eu falo para você, não. Você não conhece o seu inimigo. Talvez você venha conhecer ele mais hoje, através de João 8,44, que diz assim, que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E tantas outras coisas, gente, que ele faz a igreja se distrair, o povo se distrair, as mentes se distraírem. E sabe qual é o problema da mentira? Que em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, Jesus, ele mostra para João algo que vai acontecer no futuro. E Jesus, ele falando com João, e João registra, Apocalipse 21, 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Sabe o que Jesus deixa bem claro? Que quem vive na prática da mentira, influenciado pela mentira, vivendo uma vida de mentira, no dia do juízo final, vai ser jogado nesse lugar chamado lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala que o pai da mentira vai ser lançado, e todos aqueles que praticaram a mentira durante a sua vida, que viveram uma vida de mentira, ou baseados na mentira. Então, gente, esse é o problema da mentira. A mentira não é só um desvio sociológico. A mentira, segundo as Escrituras, também é uma influência satânica. É por isso que tem tanta gente enganada nessa vida, por causa da mentira. Olha só, olha algumas mentiras que inventaram sobre Jesus. Eu comentei com vocês no domingo passado que no segundo século, o filósofo Celso, ele inventou uma mentira sobre Maria, que Maria teve um caso com Pantera, que era um soldado romano, e que através desse adultério veio nascer Jesus. E essa mentira foi muito popularizada naquela época, e os cristãos teve que se defender dessas mentiras. E ele disse que Jesus tinha ido para o Egito aprender magia, e como ele aprendeu magia, ele conseguia hipnotizar ou enganar a vista das pessoas diante dos milagres que ele realizava. Aí a igreja se levantou contra o filósofo Celso. Tem um outro livro, gente, olha só, um livro que chama A Trama da Páscoa, de Hang Schofield.
Ele morreu em 1988, ele era um intelectual, um escritor. Sabe o que ele escreveu nesse livro, A Trama da Páscoa? Ele escreveu o seguinte, que Jesus, ele fez um pacto com João e com José de Arimateia. O seguinte pacto foi o seguinte, olha, ele falou para João, é o seguinte, eu vou me submeter à crucificação, mas lá na crucificação, você suborna os guardas para me dar uma droga, e eu vou desmaiar, e aí, você pede para José de Arimateia pedir o meu corpo, e me sepultar no sepulcro dele. Aí é o seguinte, aí você inventa, você remove a pedra e você inventa que eu ressuscitei. Só que no livro ele fala que ele fala que o plano deu errado. E a pergunta é, por que o plano deu errado? Porque o soldado enfiou a lança no lado de Jesus. E diz a medicina que essa lança chegou a pegar no coração de Jesus. E no livro ele fala que Jesus, ele cometeu essa conspiração com João e José de Arimateia, só que não deu certo, que ele foi morto pela lança. E que João que apareceu no sepulcro e confundiram, pensando que era Jesus. Olha que loucura, gente. Aí você pode pensar assim, nossa pastor, mas que ingenuidade. O problema é que tem gente que compra essa ideia. Você quer ver um outro livro que popularizou bastante? Código da Vinci. Da Vinci ou Da Vinci? Como que fala? Da Vinci, né? Escrito pelo Darrell Brown. Gente, esse livro, eu lembro até hoje, eu era mais jovem, esse livro popularizou tanto e virou filme e tal, filme de Hollywood. Agora é interessante que no prefácio, Darrell Brown, ele deixou bem claro que era uma obra de ficção. Mas o problema é que muita gente pega essa obra de ficção e compra a ideia como se fosse verdade. E no livro, de maneira conspirativa, ele mostra que naquele quadro que Da Vinci fez da ceia de Jesus, ele conseguiu codificar diante daquela pintura que Jesus teve um caso amoroso com Maria Madalena. E o grande problema, que eu lembro até hoje que meus colegas de escola passaram a acreditar nisso. Você sabia que Jesus teve um caso com Maria Madalena? Por causa do livro do Darrell Brown. Então você está vendo que uma mentira, por mais ingênua que seja, as pessoas compram essa ideia, tudo para não crer em Jesus. Ainda hoje, a comissão de mentirosos se levantam para tentar tirar o foco que pertence somente a Jesus. Segunda lição, a influência da mentira. Eu falei da comissão da mentira, a influência da mentira. Gente, a mentira produz incredulidade. Aqui está o problema. A mentira produz incredulidade. Muitos judeus não acreditaram na ressurreição de Jesus por causa dessa mentira. Certa vez um comentarista bíblico, Carlos Oswaldo Pinto, ele disse com razão que os líderes judeus temiam a própria verdade que haviam rejeitado. Muitos temem a verdade de Cristo e inventam uma mentira. Mas sabem, no fundo sabem que é verdade. Mas essa verdade é tão insuportável que talvez ameaça algumas coisas que eu tenho de valor na minha vida, que eu prefiro rotular como uma mentira. A mentira, gente, produz incredulidade. É por isso que muitos escolhem não crer. Porque a partir do momento que começa a conhecer a Jesus, começa a conhecer as afirmações de Jesus, percebe que muitas vezes aquilo que Jesus ensina é uma ameaça. É uma ameaça. Que Jesus, ele nos convida a renunciar ao nosso eu. Jesus, ele nos convida a carregar a nossa cruz. Jesus, ele nos convida a renunciar àquilo que nós mais amamos, que ele reprova. E aí nós preferimos acreditar numa mentira, para tentar suavizar a verdade de Jesus, que muitas vezes consola, mas muitas vezes confronta cabalmente. A mentira produz ganância. O que os líderes religiosos fizeram? Propina, suborno.
Vocês vão mentir, sim, mas olha só, a mentira de vocês serão patrocinadas, serão financiadas. O pastor Charles Spurgeon, ele disse em Londres, no século XIX, que Cristo foi traído por dinheiro, e por dinheiro a verdade sobre a ressurreição foi escondida tanto quanto foi possível. Ele foi traído por dinheiro, e a sua ressurreição foi escondida, porque também foi financiada por uma mentira bastante temperada com dinheiro. Então, gente, a mentira produz ganância. A mentira produz ganância. Bom, isso não é novidade no Brasil, né? Isso não é novidade. A mentira produz ganância. Sabe qual é o problema, gente? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,4, olha só o que o apóstolo Paulo escreveu: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo deixou bem claro que o Deus deste mundo, que é o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para não entenderem o evangelho. Sabe por que muita gente não entende o evangelho? Porque o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas. Por isso que as pessoas não entendem. Por isso que as pessoas não entendem. Por isso que as pessoas preferem crer em fábulas. Por isso que as pessoas preferem crer em mentiras. Por isso que as pessoas preferem crer em coisas controvertidas do que em Cristo. E aí, como ele é o pai da mentira, ele influencia as mentes das pessoas, cegando o entendimento das pessoas, a ponto de as pessoas não entenderem o evangelho, o significado do evangelho. Em Romanos capítulo 1, 25, Paulo diz que o pecado produz isso no ser humano. Por exemplo, Romanos 1, 25 está escrito assim: eles trocaram, isso é a humanidade, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então a humanidade trocaram a verdade de Deus pela mentira, e as pessoas passam a adorar e servir aquela mentira no lugar do Criador. Porque deixa eu perguntar uma coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Você serve aquilo que você adora. Você serve de maneira integral, de maneira abnegada, aquilo que você adora. A pergunta é: o que você adora na vida? Aquilo que você adora é o que vai mover a sua vida de servidão. E aí Paulo está dizendo que por causa do pecado, trocaram a verdade de Deus, jogaram Deus para escanteio, para adorar e servir uma mentira das criaturas, do que adorar o Criador dos céus e da terra. Dos céus e da terra. Então, gente, essa é a influência da mentira. A mentira produz incredulidade, e a mentira produz ganância. Sobre a ganância, o comentarista Fritz Heininger, ele afirmou que, abre aspas, em troca de dinheiro, os soldados abandonaram a honra profissional, mentiram e repetiram o que lhes foi ordenado. Grande decadência. A mentira que provoca ganância, gente, as pessoas, elas desonram, elas abandonam a sua honra profissional por causa da mentira. As pessoas, gente, negociam seus valores mais supremos por causa da mentira. Permita-me contar para vocês duas questões pessoais. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, gente, lá em Campinas, no estado de São Paulo. E lá tem uma organização que chama Patrulheiros, né? Essa organização é tipo o Jovem Aprendiz de hoje. Só que naquela época os patrulheiros, eles contratavam jovens, né, adolescentes para trabalhar, e enviavam para grandes empresas lá de Campinas. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com 16 anos, com 17 eu fui convertido. A Deus converteu meu coração. E eu trabalhei numa empresa, no departamento financeiro, e eu tinha um diretor que ele era muito mentiroso. Pensa num homem mentiroso. Ele era aquele tipo de homem que acreditava na própria mentira.
Ele mentia tanto que às vezes ele ficava assim confuso. Agora que eu falei, isso é verdade ou mentira? Estou confuso. E aí ele tinha uma prática muito feia que desafiou a minha fé. Ele sempre quando acontecia um pepino no setor financeiro e alguém ligava, algum fornecedor ou algum cliente ligava, e eu atendia, né? Eu atendia o telefone, e muitas vezes ele, sabendo quem era, ele falava assim: diga que eu estou aqui, fala que eu estou aqui. E gente, isso começou a me corroer, porque eu precisei mentir. Aí o que aconteceu? Jesus converteu meu coração, e aí chegou o grande dia de mentir de novo. Aí eu cheguei dele e falei: fulano, é o seguinte, eu não vou mentir. Ou o senhor sai do setor, ou eu vou falar com muita gentileza que o senhor não quer atender porque está ocupado. Mas a partir de hoje, eu não vou mentir por causa do senhor. Ele ficou meio contrariado, mas depois ele passou a confiar mais em mim, por eu não querer se compactuar com a mentira. E o Espírito Santo começou a me incomodar, porque eu comecei a entrar nisso, eu comecei a entrar nessas manobras mentirosas, diante da covardia dele, diante das crises da empresa. Eu deixei bem claro: a partir de hoje, eu não vou mentir. O senhor quer um funcionário honesto? O senhor falou que gosta de um funcionário honesto, não gosta? Sim, eu gosto, eu odeio. Então, a partir de hoje, eu não vou mentir. Gente, ele ficou extremamente contrariado, mas depois ele começou a confiar ainda mais em mim. Ainda mais. É isso, gente. Nós não temos de sermos cúmplices com a mentira dos outros. Entendeu? Ou vai ou racha. Eu não vou mentir por causa do Senhor. Aí, a minha esposa, ela trabalhou durante 20 anos no comércio, lá em São Paulo. Ela gerenciava uma loja de material de construção. E é interessante que quando Jesus transformou o coração dela, ela parou de mentir para vender. Por quê? Porque antes ela era uma mega vendedora e ela mentia bastante e vendia bastante. A partir do momento que Deus converteu o coração dela, e ela disse isso para mim, ela passou, gente, a não mentir mais, a não enganar nenhum cliente, para poder vender produto de material de construção. E isso contrariou o patrão na época. Mas daí foi checkmate. Ela chegou no patrão e falou: a partir de hoje, eu não vou mentir por causa do Senhor. Ah, não, fala que o caminhão quebrou, por isso que o produto não foi entregue. Não vou mentir. Não vou mentir. E, gente, ela pagou o preço, mas sobreviveu e não mentiu. É isso. É isso. Essa é a nossa postura como cristãos. Amados, ou nós vivemos a verdade, ou nós vivemos uma mentira. Ou nós valorizamos a verdade, ou nós patrocinamos a mentira na vida das pessoas. E a lei pagou o preço. Gente, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Deus a honrou. Anos e anos, batendo meta, se destacando, deixando de ser vendedora para ser promovida como gerente, falando a verdade. Falando sempre a verdade. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem compromisso com a verdade e não com a mentira. Porque quem é o pai da mentira? Diabo. Jesus deixou bem claro: ele é contra a verdade e fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai. A origem da mentira vem dele. Ele é pai da mentira. Então, eu quero desafiar você nessa noite a deixar a mentira, a não se promover em cima da mentira, a não viver uma mentira, a não ter uma vida de mentira. De mentira. Essa influência, a influência da mentira produz incredulidade. A influência da mentira produz ganância. Terceira e última lição: a fraqueza da mentira
Não adianta mentir, mentira tem perna curta. A mentira é algo contraditório. Olha só a mentira dos soldados. Como? Discípulos pescadores roubaram o corpo de Jesus. Na cabeça de um militar, isso é impossível. Como assim? Pescadores mal treinados roubaram o corpo de Cristo diante de soldados altamente treinados. Tem que cair muito dinheiro para acreditar nisso. Muito dinheiro. Então, gente, a mentira é algo contraditório. A mentira, ela não se sustenta durante todo o tempo. A mentira, ela sobrevive durante um tempo, mas não por toda a vida. A mentira, ela sobrevive durante um tempo, mas não por todo o tempo. Uma hora, a verdade vem à tona. Então, a mentira é algo contraditório. Porque uma hora, na linguagem do paulista aqui, a casa vai cair. A mentira é algo vulnerável. Por exemplo, olha só, deixa eu te explicar. Eu concordo com as palavras do pastor Hernando Dias Lopes, quando ele fala que a mentira é algo vulnerável, porque ele disse assim sobre os soldados, abre aspas, os soldados receberam grande soma de dinheiro para anunciar uma mentira e receberam a promessa de proteção dos agentes do suborno. A proteção dos homens é frágil, ainda que livre os malfeitores das consequências imediatas de seu delito, não pode livrá-los dos verdugos da consciência e nem do justo tribunal de Deus. Uma pessoa pode até ser subordinado para manter uma mentira, mas os verdugos da consciência, a consciência da pessoa sempre vai pesar. Enquanto viver, aquela mentira, ela sempre vai pesar na consciência, porque no fundo a pessoa sabe que está fazendo coisa errada. E pior, se não houver arrependimento, diz a Bíblia que a pessoa um dia vai prestar conta diante de Deus pelas mentiras. E gente, a coisa é tão terrível que lá em Mateus capítulo 12, Jesus fala que no dia do juízo final, a gente vai prestar conta de cada palavra frívola. De cada palavra frívola. Que a gente vai prestar conta até daquilo que saiu da nossa boca. Pensa nisso. Jesus falou que a gente vai prestar conta de cada palavra ofensiva, de cada palavra mentirosa. A gente vai prestar conta até aquilo que nós verbalizamos durante a vida. Porque Jesus falou que aquilo que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Então o que sai da nossa boca, o que é externalizado pela nossa boca, revela a situação do nosso coração. E Jesus fala que a gente vai prestar conta até por causa disso, por aquilo que saiu da nossa boca. Entretanto, a mentira é algo vulnerável. A pessoa pode se sentir melhor agora, mas com a vida, a consciência vai pesando, porque no fundo a pessoa sabe que fez coisas terríveis na vida e cobriu com a mentira. E um dia vai prestar conta diante de Deus. E a mentira é algo fracassado, gente. Os líderes religiosos, eles deram propina para os soldados, mas mesmo patrocinando os soldados para inventar uma mentira, isso não impediu a boa notícia da ressurreição. De tal maneira que a notícia da ressurreição se popularizou, se internacionalizou de tal maneira que chegou até nós. Mesmo tentando paralisar através de uma mentira, a verdade da ressurreição suplantou e chegou até nós. Amém, gente? A comissão da mentira, a influência da mentira e a fraqueza da mentira. Tome cuidado, meu amado. Você que está aqui ouvindo, você que está me assistindo, tome cuidado com a mentira. Tome cuidado. Através de uma mentira, tentaram destronar a veracidade da ressurreição de Jesus. Tentaram. Eu concluo esta palavra com algumas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: você crê na ressurreição de Jesus? Você crê piamente
na ressurreição corporal de Jesus. Não é ressurreição alegórica, não. Não é ressurreição alegórica. Não, Jesus não ressuscitou. A ressurreição de Jesus é fruto da fé dos cristãos do primeiro século. Jesus não ressuscitou, não. É uma mensagem alegórica, não. Essa não é a proposta da redação de Mateus. Mateus deixou bem claro que Jesus ressuscitou corporalmente. Ele está vivo, como eu e você. Você crê nisso? De coração. Porque essa foi a proposta dos evangelistas. Em Lucas é mais completo, porque quando Jesus aparece para os apóstolos, Jesus fala assim: olha, eu não sou um espírito, toque em mim. Um espírito não tem carne e osso. Segunda pergunta: você é um discípulo de Jesus ou um agente da mentira? Analise a sua vida. Examine-se, pois, a si mesmo. Você é um discípulo de Jesus ou um agente da mentira? O que mais predomina na sua vida, verdade ou mentiras? O que mais guia a sua vida? O que gerencia a sua vida? São as verdades de Deus ou são mentiras desse mundo que tem influenciado você? Pense nisso. Aí, 1 João 5,20, João diz que o diabo jaz, o maligno jaz neste mundo. O mundo no sentido de sistema de prazeres, princípios e valores, está gerenciado pelo diabo. E ele é o agente mentiroso que tem feito as cabeças. Ele é o Deus desse século que tem cegado o entendimento das pessoas e que tem desfocado, tem distraído esse mundo para conhecer a Jesus. Mas o grande problema é que o diabo conta com seus agentes que vivem na mentira. Vivem na mentira. Eu pergunto para você: você está debaixo da luz da verdade ou você está sufocado pelas trevas da mentira? Como é a sua vida? Como é a sua vida? Terceira e última pergunta: você conhece a verdade sobre Jesus? A Bíblia fala, a Bíblia advoga que aqueles que não conhecem a Cristo, aqueles que não tiveram encontro com Cristo, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não colocaram a sua fé de maneira incondicional em Jesus, estão vivendo uma vida de mentira. A Bíblia fala que essas pessoas estão nas trevas, estão condenadas, estão vivendo as suas mentiras, tentando ter um sentido na vida. Eu pergunto para você, você que está aqui, você que está me assistindo, é o seu caso? A sua vida é movida por uma mentira para tentar ter sentido na vida, para tentar ter prazer na vida, para tentar ter algo para acreditar, mas não é a verdade cristalina de Jesus. Eu quero convidar você a olhar para Jesus, a olhar para Jesus, que é a verdade, é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Esse Jesus que denunciou que o diabo é o pai da mentira, é o pai da mentira. Esse Jesus que diz que é a única verdade, a única, exclusiva e absoluta verdade. A verdade de Deus que se encarnou e veio habitar entre nós. E que veio transformar as nossas vidas, nos libertar das nossas mentiras, mentiras que nos ensinaram, mentiras que nós adotamos como estilo de vida. E Jesus fala: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade de Jesus? Oh, gente, quando nós conhecemos a verdade de Jesus nos liberta e satisfaz o nosso coração, e satisfaz a nossa alma, porque Jesus passa a ser o tesouro da nossa vida, o nosso Senhor. Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu Salvador, Ele é o seu mestre, o seu guia, Ele que está no pedestal da sua vida. Essa é a verdade que Cristo veio nos apresentar. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude nessa batalha. Vamos orar. Pai Celestial, Pai, como nós somos pecadores, Pai,
Perdoa, Senhor, o nosso estilo de vida. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes os nossos valores não são os teus. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes os nossos objetivos não são os vossos para a nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes os nossos princípios, muitas vezes embasada pela mentira, nós escolhemos viver tudo isso e nos esquecemos da Tua verdade, Senhor. Ó Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que possamos contemplar a Tua verdade e viver a Tua verdade, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de uma vida de mentira. Livra-nos, ó Deus, de sentimentos mentirosos, de propostas mentirosas, de pensamentos mentirosos. Livra-nos de planos mentirosos e ajuda-nos, ó Deus, a viver a Tua verdade. Que a Tua verdade, ó Deus, venha gerenciar a nossa vida. Que a Tua verdade venha nos transformar. Que a Tua verdade, ó Deus, venha ser o nosso maior tesouro e o objetivo da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a viver a Tua verdade. E livra-nos, ó Deus, dos laços do nosso inimigo enganador. Livra-nos de suas propostas, ó Deus, que enganam, que seduzem. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos discípulos fiéis. Ajuda-nos a Te amar, Senhor, até o fim. Mais uma vez, Pai, declaramos nessa oração, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. E amém. Por gentileza, eu quero convidá-los a se colocarem em pé. Vamos cantar mais uma canção. E essa canção